mês de setembro é chamado Setembro Verde por conta da prevenção e combate ao câncer de intestino. É uma campanha realizada em todo o Brasil e por isso a TV Paraguaçu veio até a Magras, aqui em Paraguaçu Paulista, para conversar com o médico coloproctologista, Dr. Alexandre Nishimura, ele que é o franqueado da Magras aqui na nossa região, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa doença. Dr. Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez à TV Paraguaçu. Fala para a gente então um pouquinho a respeito do câncer de intestino. Ele é comum? Muitas pessoas são acometidas por essa doença? Sim, Denise, é um prazer estar com vocês de novo. Tão importante falar, né, sobre isso aí, Setembro Verde, que é o mês de combate ao câncer do intestino, né? Como você perguntou, o câncer do intestino é o segundo mais comum na população masculina e feminina na região sudeste. Então, assim, é um câncer com incidência bastante elevada. Todo mundo se preocupa com câncer de colo do útero, né? Mas o câncer do intestino, até nas mulheres, ele é mais incidente do que o câncer de colo do útero. Então, é muito importante estar falando sobre isso. Estima-se que em 2018, mais ou menos 37 mil pessoas tiveram diagnóstico de câncer do intestino, né? Novos casos. E em 2017, quase 20 mil pessoas faleceram por conta do câncer. Então, quer dizer, esse mês é um mês muito importante para falarmos sobre a prevenção e alertar a população para isso, porque prevenindo a gente consegue ter altas taxas de cura, né? Então, isso é importante. E, doutor, quais são os sintomas do câncer de colo, do câncer de intestino? Isso. Os sintomas, eles são variados. O que a gente diz é assim, que a maioria dos novos casos, os pacientes eles têm poucos sintomas, mas alguns sinais e sintomas de alerta eles são importantes, como sangramento, mudança do hábito intestinal, distensão abdominal, dor abdominal, né, perda de peso sem estar fazendo emagrecimento, uma dieta, alguma coisa do tipo, anemia, onde você não consegue identificar a causa. Então, esses são alguns sinais e sintomas de alerta. Entretanto, como eu já disse, a maioria dos novos casos, o paciente não tem sintomas. Então a gente tem que, na verdade, seguir alguns critérios e alguns protocolos para poder diagnosticar esse câncer na fase precoce e aumentar a chance de cura. E como é que é feito o diagnóstico? Certo. Então, o diagnóstico ele é feito através de exames complementares, que podem ser durante uma consulta, uma avaliação, um simples exame de toque retal, né, um exame proctológico, uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame largamente utilizado e amplamente utilizado por conta do seu custo, seu baixo custo e a acessibilidade, né? Muitos postos de saúde têm disponível isso aí. Mas o exame padrão ouro, né, que faz o diagnóstico e consegue fazer a cura ainda por conta da retirada dessas pequenas lesões ou pequenas lesões que vão virar câncer, que são os pólipos, é a colonoscopia. A colonoscopia ela deve ser feita em pacientes acima de 45 anos, sejam homens ou mulheres que tenham ou não tenham sintomas. Então é importante, fez 45 anos, fazer o exame de colonoscopia com método preventivo. Já a população que tem história familiar, né, de câncer, deve-se fazer em uma idade mais precoce. A gente recomenda a partir dos 40 anos ou 10 anos antes do parente mais jovem ter tido o tumor. Então, basicamente, a colonoscopia ela consegue fazer uma prevenção, um screening, né, e ressecar pequenas lesões que virariam um tumor. Então, é a colonoscopia que deve ser o exame padrão ouro a fazer para a prevenção de câncer do intestino. E, doutor, existem fatores de risco, existem hábitos de vida que aumentam as chances da pessoa ter o câncer de intestino? É muito boa pergunta. É assim, o INCA, ele demonstra assim, que em torno de 10 a 20% dos fatores de risco, eles são genéticos. Mas a genética a gente não consegue nascer de novo e vir de uma outra família. 80 a 90% são fatores externos, né? Então são a questão dos hábitos de vida, né? Tabagismo, etilismo, sedentarismo, excesso de peso, né? A obesidade, a alta ingesta de gordura, baixa ingesta de fibras, de verduras, de legumes. Então quer dizer, 80% a 90% são fatores externos e que a gente consegue atuar nesses fatores e reduzir a chance de ter o câncer do intestino. E como é que a pessoa faz para tratar depois que ela teve o diagnóstico? Sim. Então, esse tratamento ele depende de alguns fatores da localização, se é um tumor de reto baixo ou reto médio,
ou se é um tumor de reto alto ou de cólon, tá? Esse é um primeiro fator. Outro fator é a apresentação clínica do doente. Se é um paciente que chegou num quadro de urgência, ou se ele é um paciente que não tem sintomas e passou no consultório de modo eletivo, se já tem metástase. Então, são alguns critérios que a gente tem que avaliar antes de tomar uma decisão do melhor tratamento. Entretanto, o tratamento principal é a cirurgia, que pode ser feita do modo cortado ou do modo videolaparoscópico, ou laser, como a população costuma chamar. E avaliar também a possibilidade de fazer tratamento com químio ou radioterapia em algumas situações. Então, mas o principal é a cirurgia, associada ou não à radioquimioterapia. Doutor, um esclarecimento então importante à população de Paraguaçu Paulista, de toda a nossa região, a respeito do câncer de intestino. Quem quiser saber mais a respeito desse assunto, onde é que o senhor atende, como é que as pessoas podem ter contato, para falar um pouquinho mais sobre essa doença. Sim. Então, Denise, eu atendo aqui o mais próximo de Paraguaçu, em Assis, eu atendo na clínica Renascer, atendo em Ourinhos também, na clínica Cima, e atendo em São Paulo, no consultório do Dr. Alexander Rolim, e atuo nessas 3 cidades. Então, o mais próximo seria Assis, na clínica Renascer. Tá aí, nós batemos então um papo com o Dr. Alexandre Nishimura, ele que é coloproctologista, e nos esclareceu um pouquinho a respeito do câncer de intestino, cujo mês de setembro é um mês de conscientização para essa doença.